O vice-presidente Geraldo Alckmin preferiu não discursar. Ao ser anunciado na cerimônia, Alckmin citou uma frase do filósofo e teólogo francês François Fenelon e afirmou que ninguém, além de Lula, era digno de ser ouvido. Acompanha esse rebaixamento da condição humana. Fenelon dizia que o homem ou a mulher deve usar da palavra para exprimir o pensamento e o pensamento para a verdade e a justiça. Ninguém mais do que Vossa Excelência, presidente Lula, é digno de ser ouvido. Falem a nós. Acho que o Alckmin está com o mesmo vídeo. E tem mais ainda. Que se você acha que Lula é louvado como Deus só pelo planária, que é esse indivíduo ao qual eu tenho dificuldade de dizer, tu és homem. O prefeito do Rio de Janeiro, que foi reeleito, né, o Eduardo Paes, ele disse em entrevista à Folha que vê alternativas para o presidente Lula se reaproximar do eleitorado evangélico e de lideranças do segmento. Segundo o Paes, vou abrir aspas aqui para o que o Paes disse. Agora é aquela hora de você segurar o furico que ele vai cair do brioco. Paes disse, aspas, Lula sempre defendeu o Bolsa Família, transporte para as pessoas mais pobres, o Minha Casa Minha Vida, em que a maioria das pessoas são evangélicas. O valor cristão ensina que você tem que cuidar dos mais pobres, ser mais solidário, mais humano. Então, se for para seguir Jesus, é melhor estar com o Lula, fecho aspas. E eu passo aqui para quem quiser falar, senão eu vou virar essa mesa diante dessa frase. Bom, eu vou que tá dose esse programa hoje, hein? A notícia hoje está de tirar a vontade de viver. Como é que pode um catiço desse falar uma merda deste tamanho? Bom, primeiro que o Alckmin, coitado, ele deve ter pegado o mesmo vírus que a gente, professor. Ele tá meio cambaleado ali, né? Ele atingiu o cérebro. O nosso é só a garganta, exato, o nosso é só o sistema respiratório dele, é cérebro, ele tá meio cambaleado ali e tal. Dizer que o Lula é digno de ser ouvido, assim, é um absurdo. O Lula, ele fala dia após dia, não é que ele fala só uma vez, um caso isolado, não. Todos os dias, se a gente for acompanhar tudo aquilo que é dito pelo presidente Lula, é absurdo. É tão absurdo, por exemplo, que recentemente ele disse que ele tinha que seguir um texto, que a Janja, ele fez a brincadeira dizendo que foi a Janja que escreveu o texto e tal. Então, quer dizer, até a própria esposa está sabendo, está ciente que ele fala realmente coisas completamente absurdas e descabidas. Então, assim, a gente vai ouvir, porque a gente defende a liberdade de expressão, mas dizer que aquilo dali que ele está dizendo tem alguma legitimidade, alguma credibilidade é completamente absurdo. E o Alckmin se prestar esse papelão, né? Ele tem mesmo que se esconder, porque ele tem toda aquela história de que ele fingia ser a direita, né, a tucanada toda, falava horrores do Lula e agora sobe ali no palanque ao lado do Lula e o chama de companheiro. Então, realmente, ele tem que se esconder, porque ele passa vergonha toda vez que ele é visto ali ao lado de Lula, porque a gente relembra sempre ao Alckmin, né, a vergonha que ele passa, uma vez que ele falava tão mal do Lula, falava ali abertamente que eles querem voltar à cena do crime, voltaram à cena do crime e o Alckmin aproveitou para vir junto. E aí ele fala aqui um negócio do cristão, isso aqui me chama bastante a atenção, né, porque a esquerda, ela costuma fazer isso. A esquerda, ela costuma pegar o preceito da caridade, que de fato é defendida pelos cristãos, por todo cristão, independente da vertente, para fazer essa confusão na cabeça da população, para dizer, olha, nós, então, portanto, é que somos os verdadeiros representantes do cristianismo, e aí desenham Jesus Cristo como se ele fosse um baita de um revolucionário comunista e tal, e essa coisa toda, isso não é verdade. Do mesmo modo que tem esse preceito da caridade, é importante lembrar que o cristão também acredita que manter pessoas na pobreza também é um pecado, que é
exatamente o que as políticas públicas da esquerda faz. Ela, de maneira sistemática, mantém as pessoas na pobreza com o objetivo de angariar votos, com o objetivo de que aquele público seja o eleitorado dela. Ela não promove a emancipação. Todo cristão acredita na emancipação. Você acredita sim, que se você chegou até lá, você tem que ajudar de fato o próximo. Mas também você acredita que você precisa promover a emancipação e dependência daquela outra pessoa. Ela não pode ser mantida daquela forma, porque inclusive isso é sádico. Isso é sádico, isso é cruel, você manter aquela pessoa naquela condição visando o teu benefício próprio. Então tu não está visando a caridade, meu amigo. Tu está visando o teu benefício próprio, porque no futuro aquela pessoa vai votar em mim. Então, eles fazem o tempo todo essa confusão com o que é o cristianismo e a esquerda para se apresentarem como limpinhos, como cristãos, como pessoas virtuosas, o tempo todo sinalizando essa virtude.